Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Grande privilégio a gente estar no dia do Senhor e meditar na palavra dele. A gente vai meditar hoje no Salmo 116. Salmo 116. Nós vamos meditar em todo o Salmo. Diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos chamou, Pai, de maneira irresistível, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, sedentos, Pai, pela Tua palavra, ansiosos, Senhor, de ouvir a Tua voz. Te pedimos então, Senhor, se inclina até cada um de nós e fala, Senhor, pela Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós aqui e nos ajuda, Pai, pelo Teu Espírito, a aprendermos, Senhor, mais e mais da Tua palavra, a enxergarmos, Senhor, tamanha salvação que recebemos de graça em Cristo Jesus. Fortalece, Senhor, a nossa fé e nos ajuda. Em nome de Cristo, Pai, que nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 116, ele é o quarto salmo desse conjunto de 6 salmos que a gente vem meditando, não é, nas oportunidades que a gente tem aqui para pregar. Esses 6 salmos vão do Salmo 113 até o Salmo 118. E como eu venho falando aqui repetidamente, não é, esses salmos eles eram costumeiramente cantados nessas ocasiões festivas do povo de Israel, especialmente durante a celebração da Páscoa pelo povo judeu. O tema central desse conjunto de salmos é o louvor a Deus pelos seus atos poderosos, não é? Quando ele resgatou o povo dele da escravidão do Egito, do cativeiro do Egito. O Salmo 113, que a gente leu aqui na liturgia, ele é essa porta de entrada a todo esse louvor que o salmista pretende dar aqui a Deus. Então, o tema principal desse Salmo 113 é sobre como o nosso Deus, ele é incomparável. E, além disso, o salmista também nos dá motivos para louvarmos o nome do Senhor. O salmista diz, não é? Ele ergue o pobre do pó, ele faz a estéril conceber. Já no Salmo 114, o salmista continua a nos dar motivos para louvar o nome do nosso Deus. Mas agora, o motivo que o salmista dá no Salmo 114 está relacionado aos grandes feitos do Senhor no Êxodo, quando o Senhor ele controlou a natureza para libertar o povo dele do cativeiro. O Senhor abriu o mar, ele
Ele abriu as águas para o povo dele passar, e ele fez também os montes tremerem. Então, o Salmo 114 nos dá os motivos para louvar o nome do Senhor, referentes ao poder dele de controlar a natureza, para a glória dele e para o bem do seu povo. Já no Salmo 115, irmãos, o salmo que a gente cantou anteriormente, após o salmista ter dado inúmeros motivos para louvarmos o nome do Senhor, o salmista agora chama o povo de Deus a confiar somente no Senhor. O salmista fala: não confiem nos falsos deuses, nos ídolos, porque eles têm mão, mas não apalpam, eles têm boca, mas não falam, eles têm narizes, mas não conseguem sentir o cheiro. Eles são falsos deuses. Então, Israel, confie somente no Senhor, bendiga somente o nome do Senhor. Percebe que há uma lógica aqui nesse conjunto de salmos. O salmista vai traçando uma lógica aqui muito bem organizada, muito bem ordenada aqui nesse conjunto de salmos. E agora no salmo que a gente chega, no Salmo 116, a gente tem então a resposta do salmista a esse chamado de confiança somente no Senhor. É a resposta do salmista ao evangelho pregado a ele nesse conjunto dos salmos anteriores. E a gente também vê aqui um resumo muito bom da verdadeira experiência da vida espiritual de todo crente. E esse salmo, irmãos, como a gente pode ver no começo dele, começa de uma forma muito doce, muito bela, muito amável. O salmista fala: amo o Senhor, eu amo o Senhor. E essa, irmãos, amar ao Senhor é essa pré-condição, para que haja, para que possa ser vivida a verdadeira vida espiritual, a verdadeira espiritualidade. Se a nossa vida como o apóstolo Paulo fala, é um culto racional a Deus, amar o Senhor seria aquele prelúdio, seria aquele prefácio da verdadeira vida espiritual. Então, amar ao Senhor é esse prefácio que o salmista coloca aqui: amo o Senhor. E Jesus confirmou, irmãos, que amar o Senhor é o maior de todos os mandamentos. Quando ele cita a Torá, ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lá em Mateus ele fala isso. Então, esse amor a Deus, ele não é um sentimento vago, não é um sentimento vazio, mas ele é um compromisso, ele é uma disposição do nosso coração que nos envolve por inteiro. Por isso se diz na lei, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando a gente ama a Deus, esse amor ele se manifesta em atitudes visíveis, em atitudes objetivas. Jesus ele falou: se você me ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o amor ao Senhor não é um mero sentimento, mas ele se traduz em ações objetivas, em ações visíveis, em obediência à lei de Deus. Agora, irmãos, vale salientar aqui que quem dá esse pontapé inicial, nesse relacionamento de amor, não somos nós. Ninguém pode decidir por si só amar ao Senhor, como o salmista coloca aqui. Ninguém pode decidir amar a Deus. Como Jesus falou em João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou como diz também o apóstolo Paulo em Romanos 5, Deus ele provou o seu amor conosco em ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos dele. Então ele primeiro nos ama e depois nós podemos nos engajar também em amor, em responder também em amor a ele. Então o Deus Trino, o Deus Triuno, ele age sozinho nessa obra de resgatar o pecador e de colocá-lo nesse relacionamento de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem soberanamente, iluminando os nossos entendimentos, a fim de que a gente possa compreender as coisas de Deus. Ele tira de nós os nossos corações de pedra e nos dá agora um coração de carne, para que a gente possa amá-lo como é devido. E ele também renova as nossas vontades. Pelo seu poder, pelo seu infinito poder, o Senhor renova as nossas vontades, nos atraindo até ele, para que a gente possa amá-lo, para que a gente possa dizer como salmista: eu te amo, Senhor. E quando o Senhor, irmãos, ele abre os nossos olhos, quando o Senhor ele nos dá um novo coração, nos faz nascer de novo, ele nos faz amá-lo por pelo menos 2 motivos, irmãos: por quem ele é e pelo que ele faz. É muito interessante a gente notar que o salmista começa dessa forma: eu te amo, Senhor. E só há um outro salmo que começa dessa forma também. O Salmo 18 começa também com essa declaração de amor, eu te amo, Senhor, também. O Salmo 18 também começa assim. E no Salmo 18, o motivo que o salmista coloca para amar o Senhor diz respeito a quem Deus é.
O salmista fala no Salmo 18, no versículo 2, ele fala: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então eu te amo, Senhor, por quem o Senhor é, porque o Senhor é tudo isso, não é? Já no Salmo 116, o salmo que a gente está meditando, como a gente pode ver, o motivo que o salmista coloca aqui nos diz respeito ao que o Senhor faz. O salmista fala: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu te amo, Senhor, pelo que o Senhor faz. O Senhor ouve a minha voz, ouve as minhas súplicas. O Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. Ainda que haja tão grande distância entre o pecador e o Deus dos mais altos céus, o Senhor se inclina até nós. O Senhor voluntariamente, sem qualquer merecimento nosso, sem qualquer mérito nosso, Ele age dessa maneira condescendente até o homem para ouvir. Ele inclina os ouvidos até Ele, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa voz. Ele vai até o nosso encontro. Por isso o salmista fala: eu te amo, Senhor, porque o Senhor ouve a minha oração. O Deus Criador, irmãos, do céu e da terra, o grande eu sou, o autoexistente, o Altíssimo, o Eterno, aquele que está acima de todas as nações, como diz o Salmo 113, aquele que tem o trono nas alturas. Ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra, Ele se inclina para ouvir a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas, Ele está atento em nos ouvir. O Senhor dos Exércitos, como fala o Salmo 46, está conosco aqui, Ele está no meio do seu povo e Ele ouve a nossa voz, Ele está atento às nossas súplicas. Como disse, irmãos, o C.S. Lewis, a gente tem o privilégio de ir em privado até o escritório o diretor do mundo. A gente pode debater com ele o nosso caso, a gente pode expor para ele as nossas petições, os nossos assuntos, e ele está inclinado em ouvir a nossa voz. O Criador, o mantenedor do universo, Ele ouve, irmãos, a nossa petição, Ele ouve o nosso caso, e Ele está disposto a ouvir os nossos assuntos. Portanto, o salmista fala: eu te amo, Senhor, porque o Senhor ouve minha voz, ouve minhas súplicas, se inclinou até mim os seus ouvidos. Como é precioso, irmãos, e como é doce, não é? O começo desse salmo, o prelúdio da vida espiritual começa com o amor ao Senhor. Mas agora, irmãos, depois desse doce início, não é? No versículo 3 e 4, o salmista agora desce até as profundezas da sua experiência, não é, espiritual. Vamos dar uma olhada agora no versículo 3 e 4. E lembre que é um crente que está falando aqui, não é? Ele fala: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Aqui nós temos, irmãos, a descrição do homem logo quando ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Os horrores da morte e as dores do inferno certamente o alcançam. Ele se vê envolto em angústia e tristeza. Parece um tanto quanto contraintuitivo, não é? A gente dizer que o momento que o Espírito Santo toca no homem, ele se vê com essa visão tão clara, não é? Da morte, das angústias do inferno. Mas é esse o primeiro passo, irmãos, da ação do Espírito Santo no crente. Nós somos convencidos do nosso pecado. E esse pecado, ele certamente nos causa dor, nos causa tristeza. Faz com que a gente prove algo como das dores do inferno. Nós nos sentimos prestes a sermos lançados no fogo do inferno. As dores da culpa se apoderam de nós, quando nós somos inicialmente convencidos do nosso pecado. E não é apenas um pequeno sentimento de culpa, não é? Sabe quando você comete algum deslize, quando você faz algum erro, e aí você fala, não é? Foi mal, desculpa aí, eu vacilei. Não é essa dor que o salmista está sentindo aqui pela sua culpa. Ele está descrevendo aqui um sentimento doloroso, esmagador. As angústias do inferno se apoderaram dele. E esse convencimento, irmãos, do pecado é esse profundo senso, né, de entender, de estar convencido da sua própria miséria. É essa percepção de que não há conforto algum em qualquer tipo de justiça própria que a gente possa produzir. É um sentimento de que somos injustos, sim, diante de Deus. Uma sensação que é desesperadora, uma sensação de que
que requer uma intervenção divina, de que somente um milagre de Deus pode resolver essa situação. Então essa, irmãos, é a experiência de uma consciência que está aflita pelo seu pecado, sobrecarregada pela culpa do pecado. Uma consciência que, por um lado, fala, não é, eu te amo, Senhor, mas, por outro lado, sente, não é, o quanto ofendeu o nome do Senhor que ele ama. É uma consciência que diz como José: como é que eu poderia cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas, ao mesmo tempo, fala como Davi: eu pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante os olhos dele. É uma consciência que diz que em mim não habita bem nenhum. É uma consciência aqui que o salmista descreve, que se vê totalmente impossibilitada de fazer o bem. E todo verdadeiro crente, irmãos, quando é convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, certamente já experimentou isso. Quando a gente percebe que a gente vive diante de um Deus santo, que estabeleceu uma lei santa, e nós seremos julgados diante desse justo juiz, e nós não guardamos de forma alguma qualquer um dos pontos da lei dele. Quando a gente percebe que quebramos todos os mandamentos dele, toda a lei dele, 1000, 10.000 vezes, nós sentimos então as angústias do inferno no nosso coração, as dores do inferno, as dores dessa consciência ferida pelo convencimento do nosso pecado, pelo convencimento de que nós quebramos a lei santa do nosso Deus. Então nós lamentamos como salmista ter pecado contra esse Deus tão bondoso que nos amou. Agora veja, irmãos, um ímpio, ele pode até lamentar também as consequências do seu pecado. Ele pode até ter essa consciência sensível de naturalmente falando, essa consciência sensível de perceber o horror do pecado que ele comete. Pode até sentir esse remorso pelo pecado que ele cometeu, por o mal que ele comete. Mas essa tristeza profunda que o salmista descreve aqui, essa tristeza profunda do convencimento do Santo Espírito de Deus no nosso coração, só pode existir na vida de um crente verdadeiro, de um crente no Senhor. É uma consciência que não vai tentar dar desculpas pelo seu pecado. É uma consciência que vai se ver totalmente como um pecador perdido diante de Deus. Esse não é um caminho, certamente, irmãos, natural do homem. É realmente necessário uma mudança no coração do homem para que ele possa chegar nesse estado, nessa fase da vida espiritual. E porque por natureza, irmãos, nós vamos fazer exatamente o oposto com o nosso pecado. Ou nós vamos negar o pecado, como Caim fez, não é? Quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim nega o seu pecado. Ele fala: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ou a gente pode também dar desculpas pelo nosso pecado, como Adão fez, não é? Adão coloca a culpa não nele, mas na mulher que o Senhor deu. O Adão fala: foi a mulher que me deste por esposa, ela foi que me deu o fruto que eu comi. Ou a gente também tenta justificar o nosso pecado diante de Deus, como Jonas, quando Deus perguntou a ele se era justo ele estar irado por causa da planta. Jonas falou: é razoável sim a minha ira, até a morte, por causa dessa planta que o Senhor destruiu. Mas onde há, irmãos, verdadeira convicção de pecado, quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração, nos convencendo do pecado, todas as justificativas que a gente tem, todas as desculpas que a gente pode tentar colocar, toda a forma que a gente pode negar o nosso pecado, elas desaparecem. A verdadeira marca, irmãos, da obra genuína do Espírito Santo, quando nos convence do pecado, é que nós assumimos a nossa condição de pecador e a gente se apresenta diante de Deus exatamente como nós somos, sem tentar dar desculpas, sem tentar cobrir a nossa vergonha. Nós simplesmente dizemos, como o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então a salvação, irmãos, começa com essa percepção de que estamos totalmente perdidos, de que não há esperança para nós. Assim como João Batista, não é, preparou o caminho para Jesus, chamando ao arrependimento, assim também os apóstolos, né, pregaram por todo o livro de Atos, como a gente vem meditando aqui, sobre o pecado, né, acusando os judeus desse terrível ato, desse terrível pecado de crucificar Cristo, para trazer às consciências dos judeus que eles mereciam era perecer para sempre. No entanto, irmãos, a convicção do pecado, ela não tem o propósito de apenas nos levar ao desespero. Mas o objetivo da convicção de pecado é, antes de tudo, irmãos, nos tornar atentos à palavra de Deus. Ninguém ouve melhor conselhos, não é, do que aquele réu que está condenado à pena de morte e está ali no corredor de morte. Certamente ele vai ouvir conselhos com a maior atenção possível para tentar encontrar uma forma de não ter que morrer.
Da mesma forma, irmãos, ninguém vai ouvir melhor a palavra de Deus, as palavras da vida, do que aquele que está certo de que será condenado ao fogo eterno. Então, esse pecador convicto do seu pecado, ele vai estar completamente atento a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a santa palavra de Deus, em busca de esperança, em busca de uma resposta para a sua iniquidade, em busca de uma solução para a sua consciência, que é culpada por causa do pecado. A convicção do pecado, irmãos, também é necessária para nos afastar de qualquer outro refúgio que a gente possa tentar encontrar, que não seja Jesus Cristo e a cruz do nosso Senhor. É por isso que a gente precisa, irmãos, estar convicto do nosso pecado, para que a gente descanse somente na cruz de Jesus Cristo. Para que a gente não descanse na nossa religiosidade, na nossa obediência à lei, na nossa aptidão de manter uma vida ordenada de devocional, nas nossas emoções, na nossa alegria, na nossa tristeza, para que a gente não tente depender do que a gente pode produzir, mas para que a gente se volte totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao poder dele. Quando a gente percebe, irmãos, que toda a lágrima que a gente derrama é manchada pelo pecado, quando a gente percebe, irmãos, que naturalmente toda oração é manchada também pelo pecado, é maculada pelo pecado, e o melhor do melhor que a gente pode fazer, como diz Isaías, não é nada senão um trapo imundo de imundícias. Então a gente precisa, irmãos, estar convicto do nosso pecado, para correr até o nosso Salvador, para correr até Jesus Cristo, para sair da dependência de nós mesmos e dependermos somente de Jesus. É dessa maneira somente que a gente vai aprender a depender somente de Cristo e Ele crucificado, irmãos. Além disso, a gente precisa também, irmãos, estar convicto do nosso pecado, para que a gente tenha um coração apto a receber o Evangelho. Quando um homem, irmãos, ele não está convicto do seu pecado, você pode até pregar sobre Jesus para ele o dia inteiro, toda semana, todo mês, mas se ele, irmãos, não tiver convicto do seu pecado, toda a maravilhosa graça do Senhor, toda a bondade dele, não vai ser necessária para ele, porque ele não vai estar convicto do seu pecado. Ele nunca percebeu que está destinado ao tormento eterno. Então Jesus para ele não vai parecer atrativo. Se ele não tiver convicto do juízo eterno, se ele nunca sentiu tribulação, tristeza pela sua consciência culpada, então o chamado de Jesus pode até parecer interessante para ele, pode até causar curiosidade para ele, mas nunca vai conquistar realmente o coração dele, nunca vai fazer esse homem se lançar totalmente aos braços do Salvador. Mas quando um pecador, irmãos, está convicto do seu pecado e ouve falar de Jesus, ele percebe então que está perdido diante de Deus, que não há saída, exceto esse caminho, o caminho verdadeiro, o caminho e a vida, como o Senhor Jesus fala. Então essa ele percebe que é a única saída aberta para ele, um caminho em que também ele é bem-vindo a se achegar para entrar, um caminho que pela graça do Senhor ele pode seguir. Então quando ele está convicto do seu pecado e ele ouve sobre a bondade de Jesus, sobre a graça abundante que há no Evangelho, sobre o fato que Jesus, ele não rejeita os seus, sobre como Jesus nunca, jamais abandonará os seus. Então esse pecador convicto, quando ele clama como o salmista, ó Senhor, livra minha alma, ele pode encontrar alívio, refúgio no nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder, é o único que tem poder para salvar. Então a primeira pergunta, irmãos, que a gente deve fazer ao nosso coração em relação à nossa vida espiritual é esse primeiro grande sinal da verdadeira espiritualidade. É essa, não é? Será que a gente já se viu perdido diante de Deus? Será que a gente teve essa consciência de que a gente não pode se salvar por conta própria, mas que ainda assim a gente precisa desesperadamente da salvação? Será que a salvação já foi para nós uma necessidade absoluta, mas ao mesmo tempo uma impossibilidade também, a ponto disso levar-nos até Deus em busca desse milagre, né, dessa transformação da nossa vida? No versículo 5, irmãos, a gente tem uma maravilhosa transição aqui no Salmo. O salmista, então, que partia da sua miséria, de toda a sua culpa, das dores do inferno se apoderando dele, agora ele encontra a libertação no Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, ele afirma: compassivo e justo é o Senhor. O Senhor é compassivamente justo. Ele é justo, sim, mas ele também é compassivo. O Senhor também é misericordioso. A sua justiça é misericordiosa. A sua misericórdia é justa. Ele é um Deus justo
e misericordioso. Ele não é metade justo e metade misericordioso, mas ele é justo e misericordioso plenamente, na mesma medida e ao mesmo tempo. Como é maravilhoso, irmãos, o nosso Senhor Jesus, para aqueles que estão convictos do seu pecado, para os perdidos. Ele olhou para nós, pecadores que somos, indignos que somos, e Ele teve misericórdia de nós. Ele foi compassivo conosco. Nós não merecíamos, nós não tínhamos direito à misericórdia, mas Ele foi justo e misericordioso conosco. E Cristo veio, irmãos, como o apóstolo Paulo falou, salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E quando então compreendemos, irmãos, que o que é estar, não é, como o apóstolo Paulo falou, perdido diante de Deus, ser o pior pecador, como ele falou. E quando a gente percebe tamanha salvação que temos em Jesus Cristo, nós então vamos reconhecer que não há em nós qualquer justiça própria que possa nos salvar. Toda a nossa justiça, ela vem unicamente de Deus e é imputada em cada um de nós, pela graça dele somente. E como a gente vê no versículo 6 aqui do Salmo, isso não se aplica apenas ao começo da nossa caminhada. Nós não somos justificados somente no começo da nossa caminhada, mas a nossa justiça está em Cristo durante a nossa vida inteira. O salmista fala: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Ele não apenas nos salvou, irmãos, Ele não apenas nos justificou, mas Ele também vela por cada um de nós. Ele preserva para que a gente possa continuar andando nessa caminhada rumo ao caminho eterno, vivendo nessa justiça todos os dias. E essa, irmãos, é a nossa única esperança, é a única coisa que pode nos dar esperança. O Senhor vela por cada um de nós, Ele cuida de nós. E assim, então, diante dessa verdade, o salmista encontra, não é, consolo no Senhor. E é por isso que ele fala no versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma ao teu sossego, volta minha alma ao teu descanso. E qual é esse descanso, irmãos? O descanso é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, não é? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Jesus Cristo, irmãos, é o descanso, com D maiúsculo, não é? E quando a gente coloca toda a nossa confiança, dependência em Jesus Cristo somente, nós encontramos esse sossego que o salmista chama a alma dele para voltar. É em Jesus Cristo que a gente encontra o descanso para a nossa alma. E é assim como o salmista, irmãos, que a gente também precisa falar para a nossa própria alma, quando a gente está sobrecarregado pelo nosso pecado, quando a gente está sobrecarregado com as preocupações que a gente tem no dia a dia, quando a gente está sobrecarregado com as tarefas que a gente tem que executar, quando estamos sobrecarregados pela nossa inconstância na nossa vida devocional, a gente tem que chamar a nossa alma a voltar, devemos falar com a nossa alma: volta minha alma, volta ao teu descanso. Ser salvo, irmãos, em Cristo Jesus é esse retorno contínuo a descansar no nosso Senhor Jesus Cristo. É esse retorno contínuo à cruz de Cristo em busca de descanso somente nele. E quando a gente encontra descanso nele, nós encontramos contentamento, nós encontramos alegria, encontramos a paz, não é? Que excede todo entendimento. Nós descobrimos que Jesus, Ele tem tudo e é tudo, porque é nele que vivemos, nos movemos e é nele que existimos, irmãos. Então toda a nossa inquietação, toda a inquietação da nossa alma vem quando a gente desvia o nosso olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Pedro desviou o olhar quando ele estava andando sobre a água e olhou para as ondas e desviou o olhar de Jesus e acabou caindo. Quando a gente desvia o nosso olhar para o nosso pecado, ou quando a gente desvia o nosso olhar para qualquer coisa que não seja a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa falta de descanso, ela vem porque a gente não está descansando unicamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos clamar, irmãos, a nossa alma: volta minha alma ao teu sossego, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor Deus tem sido generoso para contigo. E no versículo 8, ele fala, não é? Ele nos dá mais motivos ainda. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ele ilustra muito bem aqui o poder do Senhor em livrar a alma dele. Se ele não tivesse esse descanso, a alma dele estaria no caminho da morte, ele estaria preso à escravidão da morte, sem Jesus. Os meus olhos das lágrimas, não haveria fim para as minhas lágrimas, não haveria fim para a minha tristeza, eu viveria continuamente triste, angustiado, por causa do meu pecado. E o salmista fala também: os meus pés da queda, eu sou propenso a seguir o meu próprio caminho, caminhos tortuosos,
Somente Jesus pode me resgatar. Somente Jesus, Ele pode me trazer de volta e pode me levantar e atrair até Ele, conduzir-me até o caminho eterno. Então o salmista no versículo 9, ele tem essa convicção e ele tem essa resolução de dizer: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O salmista está tão movido, tão impactado pela misericórdia de Deus, pela libertação em Cristo Jesus, que a resposta da sua alma por tão grande salvação é falar, não é? Andarei na presença do Senhor, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aqueles que têm, irmãos, essa verdadeira vida espiritual, são aqueles que sabem o que significa estarem perdidos diante de Deus, aqueles que reconhecem que foram salvos por Cristo, e aqueles que também são gratos por tamanha salvação, e tem essa mesma resolução do salmista: andarei na presença do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a verdadeira vida espiritual é conhecer a nossa própria miséria, é reconhecer a bondade de Deus na nossa libertação, e é responder ao Senhor com gratidão. Esses são os 3 sinais básicos, não é, da verdadeira vida espiritual. E aí ele clama no versículo 12, ele faz esse clamor: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor? Como é que eu posso retribuir ao Senhor, a esse Deus tão bom, tão misericordioso? Como eu vou retribuir a Ele por tamanha salvação? O que eu vou dar ao Senhor? Será que a gente pode oferecer algo a Deus, sendo pecadores como somos? Que tipo de resposta podemos dar ao Senhor? O que eu posso dar em troca a Deus por tamanha salvação, sendo eu um pecador? Não há nada, irmãos, que a gente possa oferecer. Mas o salmista fala: eu tomarei o que Ele me dá, tomarei o cálice da salvação, tomarei o que Ele realizou na cruz do Calvário, o que Ele fez por mim, o que Ele me ofereceu, o que Ele me deu. Eu vou receber o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor, cantando os seus louvores, declarando as suas maravilhas, oferecendo sacrifícios de ações de graças e invocando o nome do Senhor. O Deus do universo, irmãos, como o salmista fala no versículo 1, Ele não apenas ouviu a nossa voz, mas Ele nos amou com esse amor eterno, Ele nos salvou. E o que daremos então ao Senhor? Será que não deveríamos louvá-lo com todo o nosso vigor? Será que não deveríamos tomar esse cálice da salvação e invocar o nome do Senhor todos os dias? Será que não deveríamos cumprir, como o salmista fala, os nossos votos e viver uma vida santa diante de Deus? Não deveríamos oferecer sacrifícios de louvores, de ações de graças a Ele? Será que nós não deveríamos viver toda a nossa vida para a glória, para o louvor, para a honra daquele que nos deu tamanha salvação? E quando a gente pensa, não é, na obra de Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele está lá no Getsêmani, orando, não é, insistentemente, com a alma triste até a morte, sentindo o peso da culpa do nosso pecado, do meu e do seu pecado. E então, quando a gente vê que Ele suou até sangue, não é, naquele momento, de tamanha era a sua tristeza. Então, quando a gente segue Ele e vai até o Gólgota, e a gente vê a humilhação dEle, o sofrimento dEle, a zombaria dos ímpios, zombando dEle ali naquele momento. Quando a gente vê a pergunta, não é, de Pôncio Pilatos: o que é que eu devo fazer com esse homem? E os ímpios, os judeus falando: deve crucificá-lo, crucifica-o, crucifica-o. Quando a gente vê a dor de Jesus, a agonia dele, de carregar a cruz, e quando a gente vê o clamor, não é, da segunda pessoa da Trindade, falando ao seu próprio Pai: Deus meu, por que me desamparaste? O que a gente deve dar, irmãos, a Deus, por tamanho sofrimento e por tamanha salvação? Ele tem tudo para nos dar, mas nós não temos nada para dar a Ele. Toda a nossa vida depende dEle, mas a nossa vida causou a morte dEle. Então o salmista fala: tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, cumprirei os meus votos, o meu voto de render a minha vida toda para a glória desse Senhor que me salvou. Então no versículo 18 e 19 o salmista fala: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Então Cristo, irmãos, Ele nos amou desde toda a eternidade passada. Ele nos amou desde a fundação do mundo. Ele também nos amou no tempo e no espaço. Teve um dia e um lugar que Ele morreu por nós, lá no Gólgota. Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele promete também nos amar por toda a eternidade futura. Ele voltará, irmãos, para nos levar
para si mesmo, para estar com Ele, lá na casa do Pai, onde há muitas moradas, na destra do Pai. Jesus ele vai nos trazer de volta, vai nos trazer até a casa do Pai, onde há delícias perpetuamente. E o que daremos ao Senhor, irmãos, por tamanha salvação? Nós vamos passar, irmãos, toda a eternidade com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo para todo sempre. Ele vai de uma vez por todas destruir o pecado. Nós seremos santos como Ele é. Nós vamos contemplar a face de Deus. Nós vamos louvá-lo por toda a eternidade. E o que vamos dar, irmãos, ao Senhor? O que daremos, como o salmista se pergunta, ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Essa, irmãos, é a verdadeira vida espiritual que a gente precisa. Nós não precisamos de experiências místicas, de experiências exageradas. Nós não precisamos de experiências estranhas, mas simplesmente a convicção do nosso pecado, o reconhecimento, não é, de que nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo. E essa gratidão que brota em perceber o amor que Deus nos amou, essa gratidão e esse desejo de viver para a glória de Deus. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que Ele nos dê convicção de andarmos nessa verdadeira caminhada de espiritualidade, dando louvores ao nome do Senhor, cumprindo os nossos votos na presença de Deus, tomando o cálice da salvação e invocando o nome do Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te amamos, Pai. Como o Senhor é bom e misericordioso em nos salvar, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, porque o Senhor é compassivo e justo, e o Senhor nos livrou, Pai. O Senhor livrou a nossa alma da morte. O Senhor nos dá vida e nos dá esperança de viver com o Senhor eternamente, Pai. Te pedimos, Senhor, que a começar dessa semana, Pai, o Senhor nos conduza a cumprir os nossos votos, a bendizer o Senhor em tudo que a gente